Bom, senhores, pelo meu relógio aqui são 14 horas. Vamos dar início à nossa reunião. Sessão ordinária de número 18/2022. Hoje é 10 de maio de 2022, são 14 horas, e a nossa reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta apreciação da minuta da ata de número 17 de 2022. E eu pergunto aos senhores conselheiros se tem alguma consideração a fazer. Aprovada, presidente. Aprovado, presidente. Aprovo também, presidente. Aprovada, senhor presidente. Muito obrigado, também aprovo. Portanto, a ata de número 17 está aprovada. Item 2, deliberações. Nós temos duas deliberações aqui a fazermos hoje. A primeira delas é deliberar a respeito do encaminhamento de número 82/2022 do conselheiro relator Alexandre Alves Porce a respeito do pedido de reconsideração apresentado pela Corsan contra a decisão do Conselho Superior na resolução decisória de número 647/2022, relativa à comprovação da capacidade econômico-financeira da companhia, referente ao processo de número 000916-3900/21-7. Eu passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que faça, se possível, o conselheiro fazer, então, a apresentação do encaminhamento. Obrigado, presidente. Eu vou fazer uma leitura do encaminhamento, que é bastante breve e sintético. Bom, processo número 000983-3900/21-1, pedido de reconsideração da Corsan à resolução decisória número 647/2022, relativa à declaração de capacidade econômico-financeira. Trato o presente pedido de reconsideração parcial apresentado pela Corsan à decisão do Conselho Superior relativa à declaração de capacidade econômico-financeira emitida mediante a resolução decisória número 647/2022. Inicialmente, sobreveio o memorando número 24/2022-DJ da Diretoria de Assuntos Jurídicos, por meio do qual foram analisados os pressupostos específicos para o pedido de reconsideração nos termos do artigo 90 do Regimento Interno da AGERGS. Houve a delimitação do conteúdo do pedido, verificando-se que não interferia no reconhecimento da capacidade econômico-financeira da Corsan, tendo sido, portanto, atendido o artigo 14 do Decreto número 10.710/21, concluindo-se o processo no ponto. Assim sendo, o conselheiro relator da decisão recebeu o pedido sem efeito suspensivo e encaminhou o processo para redistribuição a novo relator nos moldes do artigo 93 do regimento. Por meio do encaminhamento número 62/2022, SE Assessoria, retornamos o expediente para a Diretoria de Assuntos Jurídicos para análise do mérito e demais pressupostos previstos no regimento interno. Da análise efetuada mediante a informação número 85/2022 DJ, a diretoria expõe que, abre aspas, o pedido de reconsideração atacou parcialmente a decisão do Conselho Superior da AGERGS proferida. A insurgência limitou-se ao artigo 4º da resolução decisória 647/2022, referindo tratar-se de tema novo no expediente. Requereu a redução do conteúdo da resolução decisória, uma vez que alega que o referido artigo 4º descumpre o contraditório e a ampla defesa e fere a segurança jurídica. Artigo 4º. Determinar o encaminhamento dos pareceres das áreas técnicas da AGERGS, citados no artigo 1º, a todos os municípios conveniados e à Corsan, para que os aditivos aos contratos de programa observem os apontamentos realizados e o prazo para anuência, recordando a competência desta agência
para homologação dos mesmos após a assinatura das partes. Após a avaliação do pedido quanto ao atendimento dos pressupostos específicos, conclui, abre aspas, pelo não conhecimento do pedido de reconsideração, por ausência de comprovação dos pressupostos específicos do artigo 91 do Regimento Interno da GERGS, uma vez que não comprovou ofensa a dispositivo constitucional ou legal, fato superveniente à decisão do Conselho Superior ou erro material da decisão. No mérito, pelo não acolhimento do pedido de reconsideração pelas razões acima apresentadas, estando o artigo 4º da Resolução Decisória número 647/2022, de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, diante da informação número 85/2022-DJ, emitida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, opino pelo não conhecimento do pedido de reconsideração apresentado. A consideração e deliberação dos demais conselheiros. Perfeito. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu abro a palavra aos demais conselheiros. Eu acompanho o conselheiro Alexandre Porce. Também. Perfeito. Da mesma forma, presidente, acompanho. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro Peters, e também acompanho. Então, a matéria está deliberada. Próximo item é deliberar sobre o encaminhamento de número 83/2022 do conselheiro relator Algir Lorenzon, relativo à homologação das tabelas tarifárias do transporte intermunicipal de passageiros do sistema de longo curso. Isso refere-se ao processo de número 000409-3900/22-0. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para que possa, então, apresentar o seu encaminhamento. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência na sua pessoa, cumprimento a todos que estão participando desta sessão. E Vossa Excelência já fez referência ao número do processo e o assunto que está sendo tratado no mesmo. Vou direto, então, à parte em que eu considero que a GERGS, mediante a resolução homologatória número 369/2022, aprovou os coeficientes tarifários das linhas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso. Considerando que o DAER, em atendimento ao artigo 2º da referida resolução, encaminhou à GERGS as tabelas tarifárias com os valores nominais a serem aplicados, considerando os termos da deliberação número 14/2016 do Conselho Superior da GERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência. Considerando que a informação da Diretoria de Tarifas, número 53/2022, recomenda a homologação das tarifas apresentadas, proponho ao Conselho Superior homologar as tarifas para o transporte intermunicipal de passageiros do sistema longo curso, constantes nas tabelas anexadas a este expediente. E os documentos eu estou aqui numerando-os, já constando, portanto, a íntegra do que contém esses documentos. É assim a minha homologação, presidente, que eu estou fazendo. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Senhores conselheiros, algum comentário? Não, eu acompanho a posição do conselheiro Algir Lorenzon. Também acompanho. Também acompanho. Portanto, está aprovado a deliberação. Item 3 da nossa pauta, comunicações. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor-geral para que informe sobre a emissão de alguns termos de arquivamento de notificação. Então, se for possível, doutor Francisco, então, que apresente os termos. Perfeito, presidente, senhores conselheiros, demais presentes. Então, a diretoria-geral, nesse momento, informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, face ao acatamento de todas as manifestações feitas pelas empresas às determinações da fiscalização efetuada pela Diretoria de Qualidade do Serviço.
São eles o termo de arquivamento número 272 de 2020 da DQ, referente à empresa São João Transportes Raseira Limitada, no processo SEI número 000655, 3900/18, dígito 7. Também o termo de arquivamento número 292/2021 da DQ, referente à empresa Aviação Sinoscap Limitada, no processo SEI número 000339, 3900/18, dígito 0. O termo de arquivamento número 314/2021 da DQ, referente à empresa Fátima Transportes e Turismo Limitada, no processo SEI número 000720, 3900/20, dígito 8. E, por último, o termo de arquivamento número 316/2021 da DQ, referente à empresa Expresso São José Limitada, no processo SEI número 000771, 3900/19, dígito 6. Eram essas as comunicações da diretoria-geral, presidente. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro, diretor Francisco. Então, feitas a comunicação. O próximo item... algum comentário, senhores conselheiros? Não, de Tudo minha parte, ok? não. Tudo ok. Perfeito. O próximo item da nossa pauta, então, a próxima comunicação é informar que está pautada para o dia 17/5, próxima terça-feira, né, a análise do processo de número 001534-3900/19-8, que trata de recurso da CE Distribuidora, a decisão a respeito do ressarcimento de valores pagos a maior pela empresa Impresso Prático Gráfica Eireli EPP, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Manjon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, uma comunicaçãozinha a mais que eu faço aqui é referente à possibilidade que nós temos, então, de concluir a votação em função do pedido de vistas do conselheiro Algir Lorenzon, do processo, da análise do processo 00173900/21-4, que trata do edital de licitação para a concessão de rodovias estaduais, o chamado Bloco 2, né, em que o conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Então, eu fui informado, o conselheiro já, então, liberou o processo, já tem o seu voto, de acordo com o conselheiro Lorenzon? Perfeito. Então, nós podemos já, então, concluir o processo e, no caso, a votação. Nós já avançamos, o conselheiro relator já leu o seu voto, né? Então, nós vamos partir na reunião, então, que nós vamos estar realizando para concluirmos esta votação a partir da leitura do voto do conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon, e, na sequência, os demais votos, né? Então, eu aproveito aqui também para informar, nós temos, então, 2 dias para a realização de reuniões ordinárias, que são terças e quintas-feiras, que o nosso regimento nos indica, e temos praticado basicamente as terças-feiras, em função de uma série de fatores, entre os quais a pandemia, etc. Então, eu aproveito, então, para que a gente possa agora, então, na próxima quinta-feira, dia 12, né, e podemos, então, concluir esta nossa votação deste nosso processo sobre o bloco 2 de rodovias. De minha parte, presidente, permite? Pois não? Presidente, Vossa Excelência fez referência ao meu nome, eu quero confirmar o que Vossa Excelência está dizendo, eu já disponibilizei, inclusive, devolvi vista do processo, estou em plenas condições e
pergunto a Vossa Excelência, atendendo os prazos regimentais, me parece que pode ser realizado quinta-feira, né, presidente? Pode? Sim, pode. Então, nós temos esta previsão. Eu consultei, inclusive, agora todo o nosso jurídico, e que, por sua vez, analisou profundamente o nosso regimento, e não tem nenhum problema que a gente possa, então, realizar a próxima reunião na quinta-feira. Às 14 horas? Às 14 horas. Perfeito. Perfeito? E esse seria o único item da nossa... desta nossa pauta, e depois retomamos o processo. Ok, senhores conselheiros? Ok, presidente. Presidente, não tem problema nenhum. Eu só acho que deveria ser, em vez de ordinária, extraordinária, em função do prazo que fala para disponibilizar a pauta, publicar no Diário Oficial. Se eu não me engano, tem um prazo diferente entre ordinário e extraordinário, e talvez o nome devesse ser extraordinário, mas isso aí também... Não, eu acho que isso é importante, conselheiro Manjon, mas pela análise que o jurídico fez aqui, na realidade ela é ordinária, na realidade é uma continuação da nossa reunião, que foi suspensa temporariamente, e ela é ordinária, ela não seria extraordinária, até porque ali na própria... o item 79, se não me engano, né, do regimento, peço que me corrijam, se for o caso, por favor, ele fala a próxima reunião ordinária, né? Não é a próxima reunião extraordinária. Então, mas de qualquer forma, dado que o conselheiro Manjon está levantando essa dúvida, para que não reste dúvidas, diretor Vinícius, se fosse possível, doutor, fazer algum tipo de, só para esclarecimento. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores conselheiros, em especial o doutor Algir Lorenzon, doutor Mangion, doutor Alexandre Porce. O regimento, ele menciona que, após o voto vista, a continuidade, né, é na próxima sessão ordinária. Então, portanto, me parece até... digamos assim, inadequada a realização de uma sessão extraordinária, já que é a continuidade do processo, né? O processo ele está em aberto. E como a sessão é una para análise do processo, então ele vai se concluir na próxima sessão ordinária. Por esse motivo, né, nós aqui do jurídico estudamos o caso na semana passada e especialmente nessa semana, e verificamos que, como se trata então da continuidade de um processo pautado pela casa, né, cuja publicação já se deu quando da realização da sessão anterior, a continuidade é natural, principalmente por conta dessa previsão do artigo 79, né, de realização de sessão ordinária, ou melhor, de análise do expediente na sessão ordinária subsequente à devolução do voto vista. Muito bem. Ok? Ok, de acordo. Ok. Perfeito, então. Bom, então, o último item da nossa pauta são assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros que tiverem algum comentário, alguma... Presidente, eu peço a palavra, presidente. Pois não. Presidente, ontem à noite, às 18 horas, eu compareci na Assembleia Legislativa, atendendo um convite que me foi formulado pelo doutor Fabiano Dalazen, ex-procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele estava ontem recebendo uma homenagem na Assembleia Legislativa, a medalha Mérito Farroupilha, e lá eu compareci, a convite dele e do proponente, que é um amigo, o deputado Polo, e no início dos trabalhos, ou antes do início do trabalho, quando as chamadas autoridades se encontram no gabinete da presidência, eu fui instado pelo cerimonial da Assembleia Legislativa, se eu estava comparecendo na condição de ex-presidente da Assembleia Legislativa ou na condição de representante da AGERGS. Bem, eu entendi, presidente, naquele momento era impossível saber se Vossa Excelência estaria presente ou não. Aí disse a ela, olha, se o presidente não estiver presente, eu peço que você diga que eu estou representando a AGERGS. E assim foi feito. Ela verificou que o amigo não estava presente, então foi lá enaltecido o fato de que eu estava representando a AGERGS. Peço escusas não ter comunicado isso antes,
mas foi naquele momento, minutos antes do início dos trabalhos. Aliás, o auditório Dante Baroni estava lotadíssimo, com integrantes dos 3 poderes, de representações, enfim. E lá eu estive do início ao fim. Claro, terminou, já eram 20 horas praticamente. Mas peço escusas, então, não ter lhe telefonado, pelo menos naquele momento, presidente. E pergunto o seguinte: se eventualmente Vossa Excelência não estiver presente em determinado evento, e que eu faço questão de dizer que a AGERGS está representada. Faço bem assim? Com absoluta certeza, conselheiro. Isso aí aliás, é um privilégio tê-lo como representante da nossa AGERGS, assim como todos os nossos conselheiros têm. Aliás, esse é muito. Eu acho que não tenho o que pedir desculpas, pelo contrário, né? Eu acho que é uma oportunidade rara. Certo? O convite foi devido à sua história. Então, nossa, isso aí para nós é um privilégio tê-lo como nosso representante. E, obviamente, eu insisto, todos os senhores conselheiros, né, que todos nós somos a AGERGS, e nem tenho essa pretensão de ser o único representante, pelo contrário. Nós temos um corpo, um colegiado, todos nós somos representantes o tempo inteiro da AGERGS. E eu fico muito feliz aí de o senhor ter estado lá apresentando e representando a nossa agência. É um prazer para nós tê-lo nesse caso. Obrigado, tá? presidente. Obrigado. Ok. Mais algum? Eu tenho, presidente, duas informações. A primeira é que logo após aqui a sessão de hoje, eu devo estar me reunindo com os diretores da área técnica para a gente definir ali a estrutura daquela edição especial da revista Marco Regulatório, comemorativa dos 25 anos da agência, e a gente também definir ali o cronograma de trabalho com o objetivo de até o segundo semestre a gente ter essa publicação. E o segundo informe é que a partir de semana que vem, segunda-feira, eu estou iniciando um período de 10 dias de férias, né? E daí nas duas sessões seguintes à próxima semana, né, eu já não devo estar presente, então. Muito bem. Ok. E essa informação, conselheiro Alexandre, é muito boa. Então, da gente está aí trazendo aí um local para discussão sobre questões regulatórias, que é a revista muito, muito importante que a gente refaça esse resgate, que toque em frente, cada vez com mais números que a gente puder aí, porque realmente é um local importantíssimo para que se possa discutir essas questões regulatórias, né? Bom, obrigado. E boas férias aí, mas a gente se vê ainda na quinta-feira, antes das férias, que certamente vai para um lugar maravilhoso, conselheiro Alexandre Porce. Para a Serra Catarinense. Eu disse que era um lugar maravilhoso, tá bem? Mais alguma consideração, senhores? Não tem nada. Bom, eu também, só para fechar, então, só para informar, eu ontem à noite fui convidado pelo presidente da ABAR para representá-lo num seminário, num congresso que está acontecendo sobre saneamento das empresas municipais de saneamento que está acontecendo na Fiergs. Eu lá compareci e não era representando necessariamente a AGERGS diretamente, era a ABAR, mas indiretamente também era a AGERGS. É um evento muito importante que está acontecendo, técnico e tal, mas ao mesmo tempo foi possível ver, e é só um breve comentário que eu faço, em que as discussões a respeito de saneamento, ainda nós vamos ter muitas discussões pela frente, que é um segmento interessante, que é o segmento das empresas municipais, né, departamentos, DEMAI e outros tantos, que estão, então, discutindo questões técnicas, mas, ao mesmo tempo, discutindo também as questões de investimentos. E estava lá o presidente o secretário nacional de saneamento, o senhor Pedro Maranhão, né, que foi vaiado. Eu achei muito engraçado até. Ele foi vaiado pelos participantes, ou pelo menos uma parte deles, porque ele advogava lá o que está acontecendo. O marco regulatório, a implementação do marco regulatório, e o pessoal local lá, o pessoal das empresas,
só entende, acha que não deve haver privatização, não deve haver participação privada, né? E então foi uma discussão muito interessante que me chamou a atenção, porque eu pensei que a gente já estava, a discussão em nível nacional já estivesse mais avançada um pouco, de maturidade, vamos dizer assim, mas ainda estava num período em que o pessoal estava vaiando, então, o secretário nacional de saneamento, e ele lembrava, disse, olha, os municípios que não quiserem adotar as privatizações, eles não precisam, ninguém está obrigando, eles só precisam fazer os investimentos, para que quando as pessoas saírem de casa, né, uma criança não saia de casa e põe o pé dentro do esgoto. Então, eu achei muito interessante algumas expressões que ele usou, mas, de qualquer forma, foi um evento interessante, eu participei lá rapidamente, e acho que é parte, inclusive, depois eu vou pegar e... Congelou. Opa! Voltou, pessoal? Voltou. Ah, tá. Bom, tá, mas então só para complementar, não sei se ouviram, então eu vou ver se eu consigo um material para passar para as várias diretorias e tal, para ver o tipo de discussão que o pessoal está trazendo lá. Eu acho que vai ser interessante. De alguma forma, nós também vamos enfrentar algumas discussões parecidas aí das companhias que nós regulamos aí, que operam nos vários municípios. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Bom, então, dado que acho que nós conseguimos vencer toda a nossa pauta de hoje, foi breve, né? Eu agradeço a presença de todos. Nós temos que assinar as deliberações, pelo que eu entendi. Me corrija se estiver errado, Eleonora. É isso? Acho que a Eleonora está fora. Bom, mas eu acho que, de qualquer forma, eu acho que nós temos que, né, Eleonora? Temos que assinar ali, né? Só para confirmar. Tá, então, eu peço só que a gente assine na sequência. Perfeito. Desejo uma boa semana aí de trabalho a todos e nos vemos na quinta-feira, dia 2, na nossa sessão ordinária. Dia 12. Dia 12, desculpe, dia 12 de maio. Né? O tempo está passando rápido. Então, muito obrigado a todos. Uma boa semana. Boa tarde a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos partir então já para assinar.